Desde que se tornou inelegível, o trabalho do Bolsonaro virou ser cabo eleitoral de candidatos da extrema-direita. Agora ele parece que está investindo numa carreira internacional. Primeiro foi o Milei na Argentina. Agora está fazendo campanha para o André Ventura, o Bolsonaro de Portugal. Você vai ver isso com a gente aqui no Plantão do Meteoro. Ok, vamos lá direto para a tal da campanha, né? O Bolsonaro gravou um videozinho para o André Ventura. A todos de Portugal, em especial os brasileiros, nós temos um encontro agora aí com as urnas e é muito importante para todos nós que André Ventura, do Chega, consiga essa cadeira de primeiro-ministro. É a direita, é o conservadorismo, as pessoas de bem que estão fazendo cada vez mais presente nesse momento. A grande maioria da população nossa, está do lado do bem. Boa sorte a todos. André Ventura chega para primeiro-ministro. Valeu. Engraçado que ele fala, nossa, está do lado do bem, né? Já igualando extrema-direita ao bem. Enfim. E olha, essa dobradinha aí, Bolsonaro-André Ventura, não é exatamente uma novidade. O próprio Ventura fez o mesmo pelo Bolsonaro em 2022, né? Para a campanha do Bolsonaro em 2022. Vamos ver lá. Aqui, em Portugal, nós não temos dúvidas. Jair Bolsonaro é o presidente que os brasileiros precisam, é a escolha certa neste momento. Muitas vezes não há duas oportunidades. E este é um momento em que não vai haver duas oportunidades. O regresso de Lula da Silva ao poder é uma tragédia para os brasileiros, é uma tragédia para a América Latina e é uma tragédia para o mundo que fala português. Então vimos aí, esperamos que o Bolsonaro dê tanta sorte para o André Ventura quanto o André Ventura deu para o Bolsonaro, né? Mas enfim, quem é André Ventura? André Ventura é o representante aí, principal representante do partido Chega, que é o partido de extrema-direita de Portugal. E olha, associar André Ventura ao fascismo não é exagero, até porque ele meio que repaginou o lema do Salazar, que foi o ditador fascista de Portugal. Salazar tinha como lema Deus, Pátria e Família. O André Ventura fala Deus, Pátria, Família e Trabalho. Ou seja, basicamente o mesmo mesmo lema com uma palavra a mais. E qualquer semelhança com o Deus, Pátria, Família e Liberdade do Bolsonaro não é mera coincidência. Tá acontecendo agora, vai acontecer a votação aí para primeiro-ministro de Portugal no próximo dia 10 de março, então temos aí pouco mais de 2 meses até isso. E essa eleição aí para primeiro-ministro vem na esteira de um caso bizarro. E olha, quando eu falo bizarro, não é pouco. O então primeiro-ministro de Portugal, o António Costa, que era um representante aí da esquerda moderada, ele renunciou depois de muita pressão que ele sofreu aí por parte de políticos, da imprensa e até de parte da população por causa de um suposto envolvimento em um escândalo de corrupção. A questão é que nunca foi nada provado contra ele e, pelo contrário, foi provado que houve um engano na investigação. Não, tô falando sério, vamos lá para a Euronews. O Ministério Público confundiu o nome de António Costa, primeiro-ministro, com o de António Costa Silva, ministro da Economia, na transcrição das escutas da Operação Influencer, que levou à queda do governo português esta semana. A informação é avançada pelo advogado Magalhães e Silva. O representante legal de Lacerda Machado, um dos arguidos no processo, revelou que o erro foi detectado durante o interrogatório e que o próprio Ministério Público reconheceu o lapso na transcrição da escuta. Não há para já qualquer comentário público da Procuradoria-Geral da República ou do Supremo Tribunal de Justiça. Vocês estão entendendo? Caiu o primeiro-ministro de Portugal porque confundiram o nome dele com de outra pessoa. Literalmente, Antônio Costa e Antônio Costa e Silva confundiram os dois nomes e daí foram para cima do cara errado e acabaram provocando aí a renúncia. E
cara, quando você olha esse caso um pouco mais de perto, você vê que não tem como não ver o lawfare e a participação da imprensa em todo essa confusão que aconteceu lá. A gente já tem um vídeo aqui no Meteoro falando sobre isso. Tá, voltamos aí para a questão dos brasileiros que moram em Portugal, que o Bolsonaro estava falando com essas pessoas, né, quando ele fez a campanha ali pro André Ventura. E, de fato, tem muitos brasileiros que votam lá por já terem conseguido cidadania em Portugal e tudo mais. E muitos dos brasileiros que moram e vivem em Portugal apoiam, de fato, o Chega e o André Ventura. O que é uma coisa um pouco maluca, porque é meio que a galinha votando na raposa. E eu digo isso por quê? Porque a principal plataforma do André Ventura é anti-imigração. Você tem imigrantes apoiando o partido e o candidato que são anti-imigração. E mesmo aqueles que já estão lá legalmente, já com cidadania e tudo mais, que não tem como ser tirados do país mais, eles ainda vão ser vítimas da xenofobia que é alimentada pelo discurso do Chega e do André Ventura. E é uma xenofobia que tem crescido bastante no Portugal, como a gente pode ver nessa reportagem aqui do UOL. A xenofobia aumentou muito também porque houve um aumento da imigração. Nunca houve tantos brasileiros em Portugal quanto agora. Você anda pelas ruas de Lisboa e do Porto, por exemplo, e encontra brasileiros em toda parte. E hoje há, segundo o governo, 400 mil brasileiros vivendo em Portugal legalmente, com todos os documentos certinhos. Mas quem estuda esse fenômeno da imigração acha que esse número é muito maior. Pode chegar, inclusive, ao dobro disso. Pensando que Portugal tem 10 milhões de pessoas, isso representa 8% da população. É muita gente. Então a gente vê aí um aumento no número de brasileiros em Portugal e com isso acaba vindo também um aumento da xenofobia. E a gente está falando aí de como o discurso do Chega e do André Ventura alimentam essa xenofobia. A gente tem que lembrar que, assim, o André Ventura, ele é abertamente racista. E quando eu digo isso, eu posso provar. Se alguém acha que vir da Suíça ou do Afeganistão é a mesma coisa, eu sei que fica bem no discurso televisivo, mas não é. E quem está em casa sabe que não é. Ok. Vocês viram, né? Vocês viram. O André Ventura dizendo que imigrante da Suíça, tudo bem. Imigrante do Afeganistão, não. E se você está dizendo que é a mesma coisa, então é porque é politicamente correto, né? Não é as palavras que ele usa, mas é o que ele está sugerindo ali. E você brasileiro que está em Portugal, que vota em Portugal, lembre-se, por mais que você não ache, na visão dessas pessoas, você está muito mais perto do afegão do que do suíço, ok? E era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, pessoal. Se você quer ajudar o Meteoro a continuar produzindo esse conteúdo que você assistiu, seja membro. E agradeço a todos que já estão nos apoiando e a todos vocês aí que assistiram até o final. Tchau, tchau.